Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos. Olá, o Saúde em seu lar de hoje vai falar de um tema que eu tenho certeza que 100% das pessoas já tiveram esse tipo de problema. Vamos falar de cefaleias, mais especificamente de enxaqueca e também um pouco da cefaleia tensional, que é extremamente comum, principalmente neste momento em que nós estamos passando por essa pandemia, por esse isolamento social. A enxaqueca tem toda uma característica, que vocês vão ver hoje aqui, e a cefaleia tensional, que está muito comum hoje, está muito evidente esse problema da cefaleia tensional, também tem a sua característica. São diferentes. Você vai dizer, toda cefaleia é enxaqueca? Toda enxaqueca é cefaleia? Nós vamos desfazer aqui com o Dr. Renato sobre a diferença e a questão dos tratamentos, né? A enxaqueca hoje tem tratamentos aí bastante eficientes que têm aliviado muito as pessoas. Mas para isso, você tem que continuar conosco. Nós vamos para o intervalo rápido e já volto aqui com esse assunto que eu tenho certeza fará, sim, muito bem e diferença na sua vida. Volto em um minutinho. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta com Saúde em seu lar, agora pelo meu canal do YouTube, né? E tenho o prazer de conversar aqui com o Dr. Renato Legário, que é neurologista. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa assim que eu acho que, posso até dizer, o Dr. Renato vai aqui confirmar ou não, acho que 100% das pessoas já tiveram, que é a famosa dor de cabeça, cefaleia. E as pessoas confundem muito cefaleia com enxaqueca. Então, esse é o assunto que nós vamos abordar hoje aqui no Saúde em seu lar. Renato, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, agora pelo YouTube, canal do YouTube. Se inscrevam lá, doutora Regina Cioff, todos os programas vão ficar lá para rever, indicar para seus amigos, para vocês poderem ficar realmente informados em relação à saúde. Bom dia, Regina. Bom dia aos telespectadores do YouTube. É sempre um prazer estar no seu programa, seja em qual plataforma for.
sempre uma audiência muito significativa dos nossos telespectadores aí, prestigiando, porque é um programa muito importante para a comunidade, sempre com informações relevantes de saúde e um serviço de saúde pública de informação muito interessante a todos. Renato, você viu, eu falei que nós vamos falar sobre cefaleias, né? Eu falei errado quando eu disse que 100% das pessoas, alguma vez na vida, já teve dor de cabeça, que nós chamamos de cefaleia? De maneira alguma, Regina. Quem nunca teve dor de cabeça, né? É até uma pergunta que a gente faz, dificilmente uma pessoa nunca teve uma dor de cabeça, mesmo que seja dor de cabeça benigna, que é o que a maioria das pessoas tem, uma dor de cabeça após um dia extenuante de trabalho, uma dor de cabeça no momento de preocupação, ou uma dor de cabeça por falta de sono, por exemplo. Então, quase todas as pessoas já tiveram dor de cabeça. Alguns estudos mostram que mais de 90% a 95% da população já teve dor de cabeça. Então, são raras as pessoas que nunca tiveram dor de cabeça. Eu, inclusive, já atendi um paciente uma vez, Sim. que foi ao meu consultório preocupado, porque na família dele todo mundo tinha dor de cabeça, menos ele. Ele queria saber por que ele não tinha dor de cabeça. Ele estava preocupado. E, obviamente, não tinha alteração nenhuma. Eu sou o estranho da família. Exatamente. Mas, assim, existe aí uma confusão para as pessoas se toda dor, vamos dizer, se toda enxaqueca faz parte das cefaleias, ou se as cefaleias, olha, eu estou com dor de cabeça, eu estou com enxaqueca. Então, eu queria que você mostrasse a diferença, que existe, né? Existe uma diferença entre cefaleia ou enxaqueca, ou não? Exatamente, existe sim, Regina. Uhum. E esse tópico é perfeito para a gente introduzir o programa, são as definições, né? A classificação internacional das cefaleias é um livro, existe um comitê internacional da classificação de cefaleias. E esse comitê se reúne regularmente e edita um livro. Nesse livro constam todas as dores que existem da região do pescoço para cima. A gente considera cefaleia. A última edição desse livro tem próximo de 240 tipos diferentes de dor de cabeça. 240 tipos diferentes de dor de cabeça. E cada um desses 240 diagnósticos tem critérios específicos para serem diagnosticados. O que a gente vê no cotidiano, na vida informal, é que as pessoas falam, estou com uma dor de cabeça, que é uma dor de cabeça normal. E usam o termo enxaqueca quando tem uma dor de cabeça mais forte. Então, no nosso coloquial, a enxaqueca virou sinônimo de dor de cabeça forte. Mas não é assim. A enxaqueca tem os seus critérios diagnósticos específicos. Tá. E quais são esses critérios? É claro que nós não vamos ter tempo aqui de abordar os 240 tipos de dor de cabeça, mas eu acho que é importante abordar o que é uma enxaqueca, né? E quais as causas de cefaleia e quais as causas de enxaqueca. Eu acho que aí dá para separar um pouquinho para as pessoas terem uma noção melhor do que são as cefaleias e o que é exatamente a enxaqueca. Porque as duas doem a cabeça, certo? Sim, perfeitamente. A enxaqueca entra num grupo de cefaleias que a gente chama de cefaleias ativadas pelo trigêmeo. São dores de cabeça na região de inervação sensitiva do nervo trigêmeo, que ele inerva as principais estruturas sensitivas, as principais estruturas sensíveis da nossa cabeça, né? Porque o que dói na cabeça? O que dói é pele, subcutâneo, músculo, osso, tendões, nervos, artérias, veias e meninge. O cérebro não dói. A massa cinzenta não dói. Então são essas estruturas que doem. Porque tem a substância branca e a cinzenta. Sim. O encéfalo não dói. O encéfalo não dói. É indolor. O que não, dói mas e no caso, por exemplo, quando tem uma encefalite? O que dói não é o encéfalo. O que dói são as estruturas que recobrem o encéfalo, as meninges e os vasos sanguíneos no interior do cérebro. Interessante. Mas o cérebro em si, ele não dói. Tanto é que é possível fazer cirurgia, neurocirurgia, com a pessoa acordada. Faz uma anestesia local nas regiões que vão ser seccionadas, né, do couro cabeludo, da calota craniana, das meninges, e com uma anestesia local é possível operar o paciente. Uma sedação, uma anestesia local, porque o cérebro, a massa cinzenta, não dói. E algumas cirurgias em locais eloquentes do cérebro, o paciente tem que ficar acordado, para se não correr o risco de seccionar, de cortar uma área motora da mão, por exemplo,
e o paciente sai da cirurgia sem movimento em alguma parte do corpo. Então, esse grupo de cefaleias trigêmino-autonômicos tem a migrânia como seu principal arquétipo de cefaleia. A migrânia e a enxaqueca são sinônimos, elas ocorrem por ativação neurovascular. Ou seja, a pessoa que tem tendência a ter enxaqueca, ela é exposta a algum fator desencadeante ambiental, Regina. Pode ser. Então tem uma questão genética nisso? Sim. Muito ou hereditária? Forte. Porque há uma diferença aí, né? Sim. Entre genética e hereditário. Então, por exemplo, se eu tenho na família pessoas que têm enxaqueca, familiares próximos, eu posso ter também. Sim. É isso? A enxaqueca é uma doença com transmissão multigênica. Ah, tá. Então, são vários genes envolvidos. A pessoa, o descendente, o filho, a filha, pode ter ou não. Se vai manifestar ou não, depende da quantidade de genes que essa pessoa herdou dos pais. E depende da combinação de genes do pai com os genes da mãe. E mesmo a pessoa tendo uma combinação forte de genes, nem sempre vai manifestar. Porque aí vai entrar o conceito genético de penetrância. Que isso é variável de acordo, por exemplo, com o sexo. A gente sabe que mulheres, pela questão hormonal, têm bem mais enxaqueca do que os homens. Sim. Então tem esse fator hereditário e genético envolvido na enxaqueca. Que tem uma influência ambiental que hoje nós chamamos de epigenética. Exatamente. Certo. Ok. Agora, o ponto ambiental que eu quero frisar aqui para os nossos telespectadores são os gatilhos. São os gatilhos que vão desencadear a enxaqueca. A pessoa é portadora de enxaqueca, sabidamente. Só que a pessoa, não é qualquer coisa que ela faz que dispara uma crise, né, Regina? Sim. Tem algumas pessoas que ao comer carne de porco têm enxaqueca, outras não. Algumas pessoas ao consumir vinho tinto pode ter crise de enxaqueca. Outras pessoas vai ser quando estiverem nervosas, ansiosas. E algumas mulheres têm apenas no período de ovulatório, outras no período perimenstrual. Então a pessoa com essa carga genética exposta a um fator ambiental desencadeante, ela ativa o sistema das veias dolorosas do cérebro, que vão inflamar a parede das artérias. A partir daí as artérias inflamadas se dilatam, soltam substâncias inflamatórias naquele meio extracelular periarterial. Essas substâncias inflamam o nervo inflamado ativa ainda mais vias dolorosas do sistema nervoso central e isso vira uma cascata, uma sopa de substâncias inflamatórias das artérias ativando as terminações nervosas trigeminais do nervo trigêmeo e o nervo trigêmeo ativando ainda mais os centros dolorosos. Isso vira uma bola de neve inflamatória e a dor aumenta. Em alguns casos graves, a gente tem o que chama de status migranoso, no qual a pessoa tem diversos dias de dor de cabeça, de enxaqueca. E aí, eu acho que seria interessante, Renato, vocês colocar agora quais são os sinais e sintomas de enxaqueca. As questões da aura, por exemplo, sentir um odor e logo em seguida vir a enxaqueca, ou então começar a ver alguns pontinhos na frente, que nós chamamos de escotomas cintilantes ou músicas volantes. Isso aí é mais característico realmente da migrânia, né, da enxaqueca. Sim, é muito típico a aura na enxaqueca, né? Alguns pacientes até sabem que vão ter a dor de cabeça pela aura, e a aura tem aura com sintomas positivos e com sintomas negativos. Normalmente positivo é o que aparece e negativo é o que a pessoa perde. Por exemplo, se a pessoa vê pontinhos luminosos, cobrinhas brilhando, é um sintoma positivo. Se ela tem uma dormência em metade do corpo, aumenta a sensibilidade, é um sintoma positivo. Se essa pessoa, por outro lado, perde a visão, fica escuro, é um sintoma negativo, é uma aura negativa. Se ela perde a sensibilidade ou a força em determinado membro, seria uma aura negativa. Mas tudo isso é reversível, né, Renato? Sim. Tudo isso na enxaqueca é reversível. Normalmente, sim. Só que tem uma condição rara que chama infarto migranoso. Nessa condição, o déficit pode ficar permanente. Porque aí seria uma enxaqueca tão intensa, com uma inflamação tão intensa, uma inflamação arterial tão intensa, que aquela artéria inflamada, ela oclui, obstrui, e a gente tem um infarto, um AVC.
pela enxaqueca. Pela enxaqueca. Oxe, Sim. assustador. Nós vamos ter que ir para o intervalinho, Renato. Nós vamos para o intervalo rápido aqui. Quero lembrar você que agora o Saúde em Seu Lar, apenas pelo canal do YouTube e também pelo Facebook, tá bem? 10h30, todo sábado. Vamos continuar no mesmo horário. Se inscrevam no meu canal, doutora Regina Sioff. Participem, né, para vocês conhecerem, participar das nossas lives que estamos fazendo toda terça-feira, às 19 horas, porque o que nós queremos é continuar fazendo diferença na sua vida. A gente volta em um minutinho aqui com o doutor Renato, falando desse assunto bastante interessante, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão aprender realmente a diferença de enxaqueca e da cefaleia. Voltamos em um minutinho. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos, atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos criativos e empreendedores. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar, agora apenas pelo canal do YouTube, doutora Regina Sioff, e também pelo Facebook, também na minha página, doutora Regina Sioff, todo sábado, 10h30. Lembrando das lives, toda terça, 19 horas. Renato, eu fiquei aqui pensando nesse minuto aí que nós ficamos de intervalo, eu fiquei meio assim, o que é esse infarto, como que chama, infarto? É o infarto migranoso. Migranoso, infarto migranoso. Você podia explicar um pouquinho melhor o que é isso? Porque é até bom para as pessoas entenderem, né, um pouco mais, para não ficarem assustados, principalmente quem tem enxaqueca, né? Seria o AVC, que acontece nos casos graves de enxaqueca. A gente descreveu essa sopa inflamatória que acontece nas crises de enxaqueca, e quando essa inflamação é muito intensa, a artéria chega a ocluir, falta sangue em determinada região do cérebro, e aquela região isquemia, morre, tem um AVC. Os pacientes que correm o maior risco disso são os pacientes que têm crises graves. E essas crises de enxaqueca grave, elas podem cursar com auras sensitivas, ou seja, sim, perde a sensibilidade em metade do corpo, por exemplo, porque a alteração visual na enxaqueca é comum. É até mais comum, né? É comum. Agora, perda de sensibilidade não é comum. Perda de força, alguns pacientes paralisam metade do corpo durante a crise de enxaqueca. Isso não é comum. E alguns outros ainda ficam com alteração de fala, não conseguem falar, ficam afásicos.
Esses pacientes que têm alteração grave de sensibilidade, força e de linguagem durante as crises de enxaqueca são pacientes sob grande risco de ter complicações da enxaqueca, inclusive esses infartos migranosos. Tá, mas tudo bem, esses são os casos mais graves, né, de enxaqueca. Agora, e aqueles casos de enxaqueca que não são tão graves a ponto de acontecer um AVC, né, um acidente vascular cerebral? Normalmente, são enxaquecas hemicranianas ou é em capacete? Sim, a característica da dor é bem interessante, é bem típica, Regina. A aura é uma característica típica da enxaqueca, que os outros tipos de dor de cabeça não costumam ter. A dor pega metade da cabeça, é hemicrânica, é uma dor pulsátil, como se estivesse martelando, porque a parede da artéria está inflamada. E aquela parede da artéria inflamada, a artéria pulsa, distende as terminações nervosas e dói. Então aquela dor pulsátil é da pulsação arterial mesmo. É uma dor que incapacita o paciente muitas vezes. O paciente não consegue movimentar. A atividade física piora a dor. E pode ser atividade física banal, como andar, como subir uma escada. Por isso que as pessoas querem ficar isoladas no quarto, de luz apagada, sem barulho? Exatamente. E aí já entra a questão da fotofobia, que é a intolerância à claridade. Claridade piora a dor. Fonofobia, intolerância à luz. Claridade piora a dor. E osmofobia, intolerância a determinados cheiros. Interessante. Bom, tudo bem. Agora, existe hoje um tratamento, vamos dizer, um tratamento que realmente alivie bem essa pessoa, porque a enxaqueca ela vem em crises, como você bem explicou, tem os gatilhos, né, durante a vida toda, essa questão, uma hora é hormonal, outra hora é um estresse, outra hora é um alimento, e existe hoje um tratamento que realmente a pessoa possa falar assim, olha, eu melhorei muito, tem muito tempo que eu não tenho crise, ou ainda nós estamos um pouco longe desse tratamento? Existe sim. Faltou falar da característica da náusea e dos vômitos. Também é muito comum na enxaqueca, eu não posso ficar sem falar. Como a enxaqueca é uma doença multigênica, multimodal, tem pessoas com gravidades diferentes. A maioria das pessoas, a gente consegue tratar de maneira muito eficiente e melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas. Alguns casos graves, tem que usar muitos medicamentos, alguns medicamentos até injetáveis, para a pessoa ter algum conforto, mas mesmo nesses casos já melhorou bastante a nossa abordagem e o nosso arsenal medicamentoso. A gente tem basicamente dois tipos de medicamento, Regina. Os medicamentos que aliviam a crise de dor, que cortam aquela crise no momento, cortam a dor aguda, e os medicamentos que previnem a ocorrência da enxaqueca, os profiláticos. Os profiláticos. Então, hoje nós temos realmente um arsenal bem melhor aí do que no passado, que praticamente não tinha. Exatamente. É isso. Aí eu queria já ouvir sua opinião aqui do carnabidiol. Sim. Né? Que vamos dizer, é um concentrado que usam muitas vezes em outros países para enxaqueca. Sim, olha, o canabidiol é uma substância de muito interesse científico no momento. Sim. Que há inclusive muitas pesquisas, muitos ensaios clínicos, e é uma substância promissora. Algumas indicações ele já é claramente efetivo, por exemplo, na oncologia, na dor crônica, em pacientes em quimioterapia, ele é muito usado. Já em outras áreas, o canabidiol está muito na moda, mas ainda não está nos grandes protocolos internacionais de tratamento. Na enxaqueca, por exemplo, não está. Não está, está mais em estudo, né, uma coisa já estabilizada no meio dos cefaliatras, dos neurologistas especialistas em enxaqueca, não é uma das principais drogas do nosso arsenal terapêutico. Pode-se usar, mas o canabidiol, vale falar que ele está sendo para muita coisa. O canabidiol está sendo estudado hoje para Alzheimer, para doença de Parkinson, para migrânia, para autismo, para esclerose múltipla. Então, quando uma substância começa a servir para inúmeros tipos de doença, e doenças nada a ver uma com a outra, a gente tem que ter bastante cuidado na indicação de tal substância. Eu sou muito cauteloso, eu espero sempre os grandes estudos clínicos mostrando a eficácia de tal substância, para ver ao que realmente ela se presta, ela é útil. Mas ela tem uma tendência aí
realmente a tratar algumas doenças, né? Pelo Com que certeza. Os artigos que nós estamos lendo, eles fazem muitos estudos de meta-análise, os randomizados e tudo, para poder chegar a essa conclusão. Bom, mas é uma esperança, né? Com certeza. Tá. Vamos falar rapidinho, nós já estamos quase indo para o final do programa, as outras cefaleias. Essas outras cefaleias, de uma maneira geral, já não causam um transtorno tão grande assim, não é, Renato? Mas é até muito difícil você falar, porque são muitas causas. Um tumor pode dar cefaleia, um resfriado pode dar cefaleia, uma indigestão pode dar cefaleia, um vinho, por exemplo, pode dar até uma cefaleia sem ser enxaqueca. Sim, ou não? Perfeitamente. Então, eu acho que se você dá uma pincelada, de uma maneira geral, nas cefaleias. São 250 tipos diferentes de dor de cabeça, Sim. das cefaleias. Eu acho que vale a pena a gente falar aqui da cefaleia tensional. Isso. Que é uma cefaleia muito comum, bem mais comum que a enxaqueca, e é a dor de cabeça do dia a dia. Aquela dor de cabeça do cansaço, do paciente que não dormiu direito, do paciente extenuado, da preocupação. Afinal, o que é cefaleia tensional? Nada mais é do que a tensão que a gente é submetido no nosso dia a dia, na nossa rotina, gera uma descarga de noradrenalina, adrenalina, substâncias que aceleram, substâncias simpático-miméticas. Essas substâncias aumentam o tônus muscular. O tônus muscular é o tanto que o músculo está contraído. A pessoa dormindo está com a musculatura toda flácida, toda relaxada. A pessoa acordada com raiva fica tensa, fica com a musculatura mais contraída. E quanto mais forte tal musculatura contrai, e no caso eu falo especificamente da musculatura da cabeça e da região cervical, essa musculatura contraindo fortemente durante muitas horas, às vezes muitos dias, isso dói. Então a cefaleia tensional nada mais é do que a contração contínua e intensa da musculatura. É a dor dos músculos da cabeça. A cefaleia tensional, você abordou muito bem, é muito comum, inclusive em criança. Sim. Inclusive em criança, eu digo assim, 9, 10, 11, 12, 13 anos e pré-adolescentes, nós encontramos muito a questão da cefaleia tensional. E a cefaleia tensional, o tratamento não é tão difícil, né? Tem um medicamento. Normalmente você acha que o relaxante muscular na cefaleia tensional ajuda bastante? Ah, sem dúvida alguma. É a nossa primeira linha de tratamento, é relaxante muscular. Pode-se tentar analgésicos simples, esses que todo mundo tem em casa. Nos casos mais graves, a gente tem que usar anti-inflamatórios. E nos casos resistentes, a gente tem que usar tais medicamentos por um período mais prolongado. E no caso aí de criança, eu tenho o prazer de estar aqui como uma pediatra, que entende muito bem disso. Imagino que nesse contexto que a gente vive de isolamento social das crianças em casa, há muita tensão. Há muita tensão, muito estresse nas crianças, né? Então é um momento social que favorece tal tipo de dor, né, Regina? Favorece não só nas crianças, mas nos adultos também. Enfim, todos, né? Porque é uma situação inusitada que nós estamos vivendo, né? De isolamento e tudo. E a tensão, ela está permeando todas as pessoas, com certeza. Ô, Renato, eu acho que nós não temos mais tempo de falar sobre cefaleias, mas eu acho que mais no futuro nós podemos continuar abordando aí a questão da cefaleia, por exemplo, por um tumor cerebral e tudo mais, mas acho que nem vale muito a pena agora, para não ficar dúvidas, né, em relação a isso, tá bem? Quero agradecer aí mais uma vez, a sua boa vontade de estar aqui conosco, informando aí a todos que nos seguem na rede social e pela televisão, que seguiam pela televisão, e que com certeza, após outubro, estaremos de volta na TV, com certeza, mas eu quero agradecer e parabenizar aí pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada. Eu agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui com você, estarei sempre à disposição, Regina. Tá. A você quero agradecer e convidar para que no próximo sábado, 10h30, no canal do YouTube, doutora Regina Cioff, aproveite e se inscrevam lá, pelo Facebook também, pela minha página, doutora Regina Cioff. Sempre eu faço com muito carinho, porque eu quero mesmo, não só eu, como todos que aqui vêm colaborar, fazer a diferença na sua vida. Fiquem com Deus e até lá.
Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos.